Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Roberto. Paulo Roberto. Pitinho. Roberto Dinamite. Prendeu muito lá pela ponta direita. Estava impedido. Voltou o Kleber, camisa 10. Zagalu, que o Noronha gostaria de saber. O Vasco volta mais solto, correndo mais. De fato, nós vamos tentar, porque não houve tempo de treinamento, essa aqui é a realidade. Eu peguei o time dentro de uma competição, e aquelas variações, a pessoa tem que estar treinada. Eu fiz 2 treinos, e com 2 treinos a gente não consegue. Mas eu tentei fazer até nos 10 minutos finais uma marcação mais em cima, mas ainda não é uma orientação que o time possa fazer com perfeição, e demora. Isso não é da noite para o dia. Mas eu fiz 2 vezes, vou continuar fazendo quando houver tempo. E o Vasco na discussão jogou dentro dessa maneira que vocês viram, e saindo no contra-ataque. Com um clima mais frio, o time saía mais rápido. Aqui sentiu, mas jogando uma partida que não estava errando muitos passos, como eu falei anteriormente. Vou tentar agora, nesse segundo tempo, a equipe vai tentar pelo menos fazer uma marcação mais em cima. Foi quando a equipe melhorou. Vamos ver se isso vai ocorrer. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para você que ainda não se inscreveu por qualquer motivo que seja, aperta o botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Pronto, já está inscrito, é de graça, não paga nada e ajuda o crescimento do nosso canal. Dá aquele like, o famoso joinha, o dedinho para cima assim, ó. Não custa nada, aperta o botão também, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, né? E se quiser continuar ajudando, é só compartilhar o nosso conteúdo, se tornar membro, enfim, mas de primeira mão, só de você se inscrever já tá aí ajudando demais. Meus amigos e minhas amigas, acompanhem o nosso vídeo até o final, a gente vai repercutir essa provável saída do Gabriel Peck para os Estados Unidos para atuar no Los Angeles Galaxy. Vamos falar da situação do goleiro Ivan, agora uma notícia. Em primeiro momento parece que é indefinitivo. Vamos falar também sobre o Juninho, ex-Vasco da Gama, a situação do Deluca, Cazé TV, né, envolvendo aí campeonato carioca. Vamos falar do nosso cria Alex Teixeira, mais jogadores sendo especulados aqui no Vasco. Vamos falar sobre Alexandre Matos, sobre o nosso elenco principal, sobre Bruno Prachedes, resolveu a situação dele, viu família? Sobre o basquetebol do Vasco da Gama e o atacante David, que foi anunciado no dia de hoje. Então, bora lá, sem muita delonga, começar a falar do nosso Vascão. Primeiramente, um beijo no coração de cada um de vocês, saudações vascaínas, cruzmaltinas, um casaca para todos, bom fim de domingo e uma ótima semana que se inicia logo mais, daqui a pouco aí, muito conhecido também como segunda-feira, o Dia Mundial da Ressaca. Brincadeiras à parte, vamos começar falando então do Gabriel Peck. Meus amigos e minhas amigas, o Los Angeles Galaxy ontem oficializou uma proposta pelo cria, atacante do nosso Vasco, ele que marcou 14 gols nessa temporada, anotando 5 assistências, ótimos números, melhor temporada dele com a camisa do nosso Vasco, na verdade, melhor temporada do Gabriel Peck como atleta profissional. O Los Angeles Galaxy colocou na mesa ali algo em torno de 10 milhões e meio de dólares, mais ou menos aí os 51,5, 52 milhões de reais na cotação atual do dólar. O negócio é o seguinte, saiu a notícia hoje pela manhã, né, uma fake news, de que o Gabriel Peck pediu para sair do Vasco para jogar lá nos Estados Unidos. Fato é que os representantes do Gabriel Peck, o staff, né, vieram a público hoje à tarde, no início da noite, e afirmaram que não. Na verdade, não. A situação é a seguinte. Gabriel Peck detém 10% dos seus direitos econômicos. O Vasco é dono dos outros 90% dos direitos econômicos de Gabriel Peck. A proposta que o Galaxy fez ao Vasco, e o Vasco pretende vender o jogador pelo seguinte molde. O Vasco detentor de 90%, certo? Peck tem 10%. O Vasco então vai vender 70% dos direitos de Gabriel Peck, aí vão restar 30%. 10 pertencem ao jogador e os outros 20 vão pertencer ao Vasco, tá, gente? Então, os moldes da transação seriam esse. O Vasco não abriria a mão de todos o percentual econômico de Gabriel Peck. Peck continuaria com seus 10% de direito,
o Vasco, né, iria ficar com 20% ainda para uma futura venda, né, de Gabriel Peck. O Vasco ainda continuaria lucrando. Então, nessa situação que envolve o Gabriel... Oi? Ó, saiu notícia, galera. Agora sim, a produção acabou de me avisar aqui. Gabriel Peck tá indo para os Estados Unidos, gente. Acabou de sair a notícia, tá? O Vasco aceitou a proposta do Los Angeles Galaxy, né? O valor de 10 milhões e meio de dólares, mais ou menos 51 a 52 milhões de reais. Gabriel Peck tem 10% dos direitos, como já falei. O Vasco detém 70%, né? O Vasco, no caso, detém 90%, o Vasco vai ficar com 20%. Gabriel Peck, então, está indo jogar lá na MLS, está indo atuar nos Estados Unidos, né? No Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck, boa sorte para você, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, tudo de bom para você, que você evolua ainda mais na sua carreira, que você arrebente lá nos Estados Unidos, para quem sabe você conseguir um contrato com um bom clube no futebol europeu, né? Eu desejo tudo de bom para você, Peck. Olha só, não esquece do Vasco, quando você decolar, começar a jogar bola, se tiver seus 30, 31, 32, volta pro Vasco, não faz que nem esses caras aí que estão tudo milionário, que falam que são Vasco, no final das contas, não querem nem saber do Vasco, só querem ficar tirando vantagem do nosso clube. Você, eu sei que é Vasco, não esquece da gente do futuro não, tá, Peck? Vai com Deus, tudo de bom pra você. Galera, agora é o seguinte, fica esse espaço, essa lacuna. Quem vai jogar na vaga do Gabriel Peck? O Vasco pretende receber a maior parte desse valor já na primeira parcela. Segundo a notícia que a gente apurou no dia de hoje, vamos aguardar para a gente aí saber, né, como foi os trâmites dessa transação. O Gabriel Peck, então, deixando o nosso Vasco para ir atuar nos Estados Unidos. Deixa a sua opinião nos comentários, o que vocês acham? Sim ou não? O Vasco fez bom negócio? Fez mau negócio? Deveria deixar? Deveria vender mesmo? Quero saber a sua opinião e, mais uma vez, boa sorte para o nosso querido Gabriel Peck. Agora, meus queridos, dito isso, vamos virar a chavinha falando de outro jogador, é o goleiro Ivan, ele que se despediu do Vasco hoje nas suas redes sociais, agradeceu ao nosso Cruz Maltino, agradeceu a nós torcedores pelo carinho, né, no caso nessa uma temporada que ele vestiu a camisa do nosso clube. É bem verdade que ele quase não teve oportunidade, mas fato é que o Internacional amarrou a compra dos direitos econômicos do goleiro Ivan, juntamente ao Corinthians, uma vez que o Corinthians tem um goleiro ali que pertence ao Internacional. Está acontecendo algo ali, acho que uma troca, mais uma composição, um percentual para cá, um percentual para lá. O que está acontecendo é que o Ivan está indo em definitivo para o Internacional de Porto Alegre para ser reserva do Rocher. Aí tem muita gente que não entende as coisas, sai falando bobagem, sai falando merda. Ah, olha aí, ele era reserva no Vasco, agora vai ser reserva do Rocher, vai jogar 2, 3 jogos no ano quando o Rocher for convocado para a seleção do Uruguai. O que acontece, galera, é o seguinte: o Ivan não detém os direitos do próprio passe. Quem detém os direitos ali de maneira majoritária é o Corinthians. Então, se o Corinthians quiser vender o atleta, o Corinthians vende. Foi o que aconteceu. O Corinthians fez o negócio com o Internacional, efetuando uma troca por um goleiro que está lá no Corinthians, que é o reserva atual do Cássio, que me fugiu o nome dele. Ele pertencia ao Internacional. Com isso, esse goleiro vai passar a pertencer ao Corinthians e o Internacional vai ser aí dono dos direitos econômicos do Ivan, com uma composição aí financeira que os valores não foram revelados. Então, essa é a informação. Boa sorte para o Ivan. Galera, outro jogador, esse eu já falei para vocês ontem, agora é oficial. O Goiás anunciou o Juninho, né, ex-jogador do Vasco, agora como novo reforço do clube esmeraldino para jogar nessa temporada na Série B. Você já acompanhou a imagem aí da postagem da equipe do Goiás. Mudando agora de assunto, ainda falando de jogador, mas é outro atleta, o De Luca, né, o volante que chegou do Vasco, juntamente ao Bahia City agora, né? O Vasco fez a aquisição do atleta lá no ano passado, foi a primeira contratação da SAF do Vasco. Fato é que ele quase não teve oportunidade. No início ali ele teve algumas oportunidades, mas depois ele se lesionou. Falei errado, né? Oportunidade não. Ele quase não jogou porque ele se lesionou e ficou fora a temporada inteira. Aí surgiu rumores ontem à noite de que o Ceará estaria muito próximo de acertar a contratação de De Luca. O que acontece é que um dos diretores do Ceará, no dia de hoje, veio a público e afirmou que não, o nome de De Luca sequer jamais foi cogitado nos corredores do clube lá de Fortaleza, né, do Ceará Clube. Então essa é a informação em relação ao De Luca. Virando a chavinha, falando de outro assunto, falei para vocês, é muita informação. Virando a chavinha, falando de outro assunto agora, gente, é o seguinte:
A Cazé TV fechou com o Vasco, saiu ontem à noite. Eu postei meu vídeo, saiu umas 2 horas, né? Saiu a notícia oficial, mas é só a título de informação para vocês. A Cazé TV fechou com o Vasco da Gama e vice-versa. O nosso Vasco está fechado com a Cazé TV. Confirmado então aí para o Campeonato Carioca, né? A Cazé vai transmitir todas as partidas do Vasco da Gama no Campeonato Carioca que são de mando do nosso Vasco, né? Todos os jogos em casa então do Vasco serão transmitidos pela Cazé TV. Vocês já acompanham aí a chamada, né, da Cazé TV, a galera. Bem show de bola, bem bacana. Espero que seja rentável esse contrato para o nosso clube, que não seja só um contrato ali feito, né, no apagar das luzes, só para ter aonde transmitir o jogo e no final das contas a gente não coloque dinheiro no bolso. Espero, né, que seja um contrato rentável, não só para o Vasco, mas também para a Cazé TV, para o negócio ser bom, tem que ser bom para as duas partes. Gente, é o seguinte, já estão definidas as 6 partidas que serão transmitidas pela Cazé TV aí, que são jogos com mando de campo do Vasco. A primeira delas é a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, na primeira rodada, Vasco e Boa Vista, será transmitido pela Cazé TV. Depois, na terceira rodada, o Vasco pega o Madureira, também vai ser transmitido. Depois, outro jogo que será transmitido é o Clássico dos Milhões, na terceira rodada, no caso, na sexta rodada, Vasco e Flamengo. Aí, pela 7ª rodada, Vasco e Audax. Pela 10ª rodada, Vasco e Volta Redonda. E pela 11ª rodada, Vasco e Portuguesa. Então essas são as 6 primeiras partidas do Campeonato Carioca, já confirmadas aí com a transmissão da Cazé TV no YouTube e de graça, tá, gente? Vale lembrar isso, é no YouTube e é de graça. É só você entrar na Cazé TV no YouTube e é de graça. Até para você que gosta de atrapalhar, que não gosta de se inscrever no canal dos outros, gosta de assistir, mas não se inscreve, essas coisas aí, não tem problema. Você pode entrar lá, você não precisa nem ser inscrito. É só entrar no YouTube e assistir as partidas do nosso Vasco. Galera, agora virando a chavinha, falando de outro assunto. Alex Teixeira, cria da base do Vasco, fez toda a sua carreira no leste europeu, voltou para o Vasco lá na Série B, ajudou um pouco a gente a subir para a Série A. Esse ano passado, 2023, foi muito aquém do que a gente esperava. Fato é que o contrato dele terminou, acabou deixando o nosso clube, né? O nome dele foi muito especulado de início no Vitória da Bahia, assim que ele deixou o Vasco, mas não é isso que eu vou falar. Eu vou falar para vocês é o seguinte, galera, tá completando aniversário, né? No caso, completou aniversário ontem, né? O nosso cria Alex Teixeira completou 34 anos, né? Então, meus parabéns, Alex Teixeira. Papai do céu te abençoe, tudo de bom para você, muita saúde, felicidades, né? Se você se aposentar, sucesso na sua nova vida, né? Numa possível futura carreira aí, ou se você for continuar jogando bola, né? Mais sucesso ainda dentro dos gramados. Agora, virando a chavinha, o nome de um jogador que foi especulado, ventilado aqui no Vasco, né? Um atleta que o Vasco teria sondado a situação dele, é o meia argentino Kevin Zenon. Kevin Zenon, gente, é um jogador, como eu já acabei de mencionar, argentino, tem 22 anos, você já acompanha alguns lances dele na tela, é um atleta versátil, tem 1,77 m, joga como meia esquerda e chuta com o pé esquerdo, mas também faz outras funções, como eu mencionei, ele é versátil, joga como ponta direita, como falso 9, né, como o jogador de saída de bola. É um jogador novo, promissor, não é ainda um jogador consolidado, né? No total, em toda a sua carreira, ele jogou apenas 113 jogos, marcou apenas 6 gols e 10 assistências. Então esses são os números aí de toda a carreira de Kevin Zenon. Ele bate bem falta, né? É um bom cobrador de falta, é um bom cobrador também de bola parada. Ele ainda tem contrato com o União Santa Fé da Argentina até o dia 31 de dezembro de 2025. Está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 4 milhões de euros, algo em torno de 22 milhões de reais. Ele fez toda a sua base nas categorias de base ali do União Santa Fé da Argentina e se profissionalizou na temporada de 2021 pelo próprio União Santa Fé. E aí, torcedor, o que vocês acham? Olha só, em 2013 ele entrou em campo 14 vezes, fez 1 gol e 3 assistências. É o seguinte, a média de números dele nessa temporada foram de 2 chances criadas por partida, 73% de passes certos, 30% de cruzamentos certos, 55% de dribles certos, e a nota pelo aplicativo SofaScore é 7,9.
.29 a nota do jogador aí, Kevin Zenon, um meia argentino de 22 anos. Na minha humilde opinião, galera, eu acho os números dele muito baixos. Inclusive tem volantes do nosso Vasco que tem mais passes certos, mais chances criadas do que ele, né? 14 jogos na temporada e apenas um gol, eu acho muito pouco. Muito pouco mesmo, não tem experiência, não tem rodagem, só jogou no Santa Fé. Ah, mas jogou o Campeonato Argentino, coisa e tal, isso e aquilo. Tá, galera, mas isso aí é a mesma coisa do que a gente pegar um jogador de 22 anos, com todo respeito, de 22 anos, que só jogou aí no Cuiabá, só jogou no Goiás, só jogou aí, de repente, no Figueirense. Assim, só um comparativo, né? Uns 2 anos como profissional aí, para jogar 14 jogos e fazer só um gol e chegar no Vasco da Gama. Sinceramente, eu acho que os números de Kevin Zenon não dão credenciais pro atleta aí ser sequer ventilado ou especulado no Vasco, mas vale lembrar, né, que o nosso Alexandre Matos aí, segundo o jornalista Lucas Tanaka, que sempre acompanhou aí a linha do tempo, a timeline do Alexandre Matos, né, o próprio Lucas Tanaka afirmou que o Alexandre Matos tem esse perfil. Joga 2, 3 nomes na mídia, negocia com outro, né? Negocia com 3, 4 nomes ao mesmo tempo para quando chegar para poder fazer a proposta, colocar os atletas na parede, os empresários, né? Então, acredito eu que isso deve ser uma jogada, porque sinceramente não faz sentido, os números do jogador não dão credenciais aí para o Vasco trazer ele, né? A não ser que fosse aí, sei lá, por empréstimo, só para pagar o salário, ou por um valor bem baixo, aí, bem simbólico, aí de repente sim, mas pelo visto, com certeza não, né? Está avaliado aí por 22 milhões de reais, então de graça não vai ser. Eu quero saber a sua opinião, eu já deixei a minha, em relação ao meia argentino Kevin Zenon. Meus amigos e minhas amigas, agora vamos falar da situação de patrocínio do nosso Vasco da Gama, né? Ontem o Vasco se apresentou no CT Moacir Barbosa. A camisa de treino dos atletas não tinha estampado a marca PixBet, a casa de apostas que patrocina o nosso clube de maneira maioritária, né, o patrocínio Master. Fato é que o próprio clube divulgou uma nota na manhã desse domingo afirmando que, na verdade, a PixBet tem contrato até o fim de 2024 e nos próximos dias aí os atletas voltarão a utilizar a camisa com a logo da patrocinadora. Então a gente aguarda, né? A gente sabe que existe sim um mistério nos bastidores, um hiato, né? Um espaço aí nos corredores de São Januário, que existe sim uma busca da diretoria do Vasco por uma nova patrocinadora Master. Por outro lado, os modos operantes do Alexandre Matos, a 777 já não fala nada mesmo de qualquer jeito, né? Mas Alexandre Matos, a gente sabe que ele trabalha quietinho, só anuncia depois que acontece. Pedrinho ainda nem foi também nomeado presidente, ainda nem se sentou na cadeira, nem tomou posse do cargo, né? Então fica difícil de falar alguma coisa, mas essa é a opinião minha. Eu acho que o Vasco deve pintar com uma novidade aí pra gente nos próximos dias em relação ao patrocínio. Eu acho que eles divulgaram essa nota aí, mas em relação mesmo aí pela questão ética, né, para não ficar aí menosprezando a marca, né, a logo da PixBet, para não gerar um mal-estar. Eu acho que o Vasco falou assim, mas acredito eu que deve ter sido uma carta na manga, porque o Vasco não ia dar essa bola fora logo no primeiro dia, postar nas redes sociais foto, vídeo, um monte de coisa, com jogadores aí usando uniforme sem a marca da patrocinadora. Então, essa aí é a informação. Outra informação em relação ao patrocínio, a marca de energético Vral, que ficava na barra de baixo, nas costas da nossa camisa, né? O contrato com a Vral se encerrou no fim de 2023, não foi renovado, então a Vral não será aí patrocinadora do Vasco para 2024. O outro contrato que também terminou e não foi renovado é com a marca Mercado Bitcoin, que nessa temporada expôs aqui no ombro, né, perto do omoplata. O omoplata fica aqui perto do ombro e aqui em cima, né, no caso aqui na minha blusa, aonde está estampado o capa, é onde ficou estampado nessa última temporada a logo, a marca do Mercado Bitcoin, que também teve seu contrato encerrado e não renovou com o Vasco. Então observem que o Vasco está correndo no mercado atrás sim de patrocínios. A Vral encerrou o contrato, o Vasco não renovou, está indo embora. O Mercado Bitcoin encerrou o contrato, o Vasco não renovou. Ao que tudo indica, também está saindo do Vasco, né? Está deixando de ser patrocinador do Vasco. Tem o lance da PixBet que pegou a gente de surpresa, o Vasco divulgou essa nota. Então, tudo deixa no ar aí, deixa esse espaço, esse ato aí, né? Dá a entender que o Vasco está assim nos bastidores ali, na calada, trabalhando para trazer um patrocinador ou patrocinadores, né? Que vão colocar dinheiro, que realmente valham a pena, né? Que sejam realmente equivalentes, né, gente? Estejam ali equiparados com a grandeza, com a magnitude do nosso Vasco da Gama. Gente, virando a chavinha, isso é informação, tá? Alexandre Matos vai conceder a sua primeira entrevista
amanhã, no caso nessa próxima segunda-feira, entre 11 e 11h30 da manhã, aqui no Rio, no CT Moacir Barbosa, será transmitido pela Vasco TV, então não fique de fora, fica ligado aí, né? Ativa o sininho lá da Vasco TV, se você não puder assistir na hora, assista depois. Se a Vasco TV também não transmitir ao vivo, eles vão colocar depois o vídeo, isso aí vocês podem ter certeza, mas fato é que Alexandre Matos vai conceder entrevista, então a sua primeira entrevista coletiva amanhã, em torno de 11 e 11h30, no CT Moacir Barbosa, pela Vasco TV. Agora, já pegando o gancho, já que eu falei do CT Moacir Barbosa, já falei do Alexandre Matos, né? É o seguinte, o nosso elenco treinou na manhã desse domingo, vocês já acompanham aí algumas imagens, algumas fotos dos nossos atletas, dos nossos jogadores aí treinando nesse domingão, né? Fizeram mais uma vez ali aquele trabalho de academia, né? Aquele fortalecimento muscular, aquele treino bem básico mesmo, nada tático, nada de campo. A parte tática, a parte de campo vai ser treinada, vai ser aperfeiçoada lá no Uruguai, lá em Punta del Este, né? Onde será realizada a nossa pré-temporada de 2024, né, meus amigos? Então, os jogadores aí, vocês já acompanham essas imagens na tela, fizeram esse trabalho hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, né? Mais um dia aí de treinamentos cumprido, mais um dia de missão cumprida, a parte feita, né? Os nossos atletas fizeram a parte deles aí nesse domingão. E é o seguinte, galera, o Bragantino, o Red Bull Bragantino liberou o Praxedes. O Praxedes agora já pode se apresentar ao Vasco. A expectativa é que amanhã cedo ele já esteja lá, já junto com o elenco do Vasco, né? Para voltar aos treinamentos aí, para compor o elenco do Vasco para essa temporada, tá, gente? O Vasco, então, confirmou no dia de hoje, Praxedes é jogador do Vasco para a temporada de 2024. O Bragantino aceitou a proposta do nosso clube de R$1.300.000 por mais um ano de empréstimo. E é o seguinte, o Vasco então firmou um acordo com o Bragantino nos seguintes moldes. O Vasco vai pagar aí R$1.300.000, os valores que devem ser depositados nos cofres do Red Bull Bragantino até no dia 24 de junho. No dia 24 de março agora de 2024, né? Então daqui, vamos arredondar em mais ou menos daqui uns 2 meses, né? 2 meses e meio aí, o Vasco tem que pagar esse valor ao Bragantino. E no final do ano, né? O Vasco então vai ter a opção de compra de 65% dos direitos econômicos do atleta por 3,5 milhões de euros, algo em torno de 18 a 19 milhões de reais. Então Bruno Praxedes já pode se integrar, ó, agora travou a língua, ao nosso elenco principal, já para iniciar os preparativos para essa temporada. E outra coisa, o cria da base JP, que foi escalado para jogar a Copinha São Paulo, ele que jogou aí, atuou diante da equipe do Macapá na estreia do Vasco aí na Copinha, que o Vasco empatou pelo placar de 1-1. Fato é que a comissão técnica do Vasco pediu o jogador, então JP já não está mais lá em São Paulo, lá em Guarulhos, com o nosso elenco da Copinha, já voltou aqui para o Rio de Janeiro, né, para se integrar ao elenco principal, e ele vai fazer pré-temporada, né, com o elenco profissional do Vasco, ele que deve ganhar rodagem, deve ganhar oportunidades aí nessa temporada. Então o cria da base JP, um jogador muito bom, muito promissor, muita gente falando bobagem porque o Vasco empatou com o Macapá, o Vasco já jogou toalha na Copinha e o JP não joga nada, o pessoal fala muita merda. É por isso que no Vasco, depois de uns anos pra cá, tá muito difícil de revelar jogador, porque o pessoal pensa que todo jogador que vai vir da base do Vasco é o novo Roberto Dinamite, é o novo Pelé, aí o garoto não joga bem 1 ou 2 jogos ou 3 jogos, já não presta. Então vamos com calma, né, galera? Vamos com calma, deixa pra criticar jogador lá do Mulambo, jogador aqui do Vasco, a gente tem, que abraçar, apoiar e torcer. Depois que a gente vê o cara jogando 2, 3, 4, 5, 10 jogos, o cara não fez merda nenhuma, aí a gente cai de pau em cima e pede pro cara sumir do Vasco. Mas enquanto o cara ainda nem virou profissional, fica difícil. Muita gente aí batendo, falando mal do nosso querido, né, cria da base JP, ele que é até mesmo jogador de seleção de base aí, né? Quem sabe aí ele estoura também no profissional, assim como o Gabriel Peck, assim como outros, né? Por que não? A gente tem que acreditar, tem que dar esse voto de confiança para a garotada da nossa base. Galera, dito isso, agora vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco aqui do nosso NBB. Eu já vou falar do atacante que o Vasco anunciou no dia de hoje. É o seguinte, o Vasco joga nessa próxima segunda-feira, conhecida como amanhã, diante do Flamengo, tá, gente? É Flamengo e Vasco no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, 8 horas da noite, tá? Partida com torcida única. Essa partida, então, é válida pelo NBB, tá, gente? Então, amanhã, segunda-feira, 8 da noite, no Maracanãzinho, Flamengo e Vasco pelo NBB, com transmissão da CRVG
TV. E outra situação, galera, o nosso Vasco vai enfrentar a equipe do Paulistano pelas quartas de finais da Copa Super 8, já tem data, tá, gente? E hora marcada e local. Será no dia 28 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco enfrenta o Paulistano. Em São Januário, 11 da manhã, a partida aí válida pelas quartas de finais da Copa Super 8. Então você aí que vai se fazer presente no Rio no dia 28, né? Assim que os ingressos estiverem à venda, corre lá, garante seu ingresso para apoiar o nosso Vascão diante da equipe do Paulistano nesse mata-mata, nessa Copa Super 8 do nosso basquetebol da temporada 23-24. Só vale lembrar aqui o seguinte: se o Vasco passar do Paulistano e se o Mulambo da Gávea ganhar do Bauru, a gente enfrenta, olha, eu falei igual Cebolinha, a gente enfrenta o Urubu, nosso maior rival, na semifinal da Copa Super 8. Se a gente passar do Urubu, caso isso aconteça, a gente chegaria aí na final do torneio. Então vamos torcer pro Vascão passar em cima do Paulistano, depois da gente atropelar o Mulambo da Gávea, para quem sabe a gente beliscar esse título aí, que seria aí sensacional. Meus amigos e minhas amigas, agora virando a chavinha, vamos falar aí da contratação aí, da notícia mais bombástica do dia de hoje. Não é bombástica tão positivamente falando, infelizmente é mais pro oposto do que isso, né? É o seguinte: o Vasco acertou na tarde de hoje a contratação do atacante David. Isso mesmo, gente. Ele, das especulações, né? Mais de 40 atletas foram especulados aqui no Vasco. O único nome que foi ventilado aqui no Vasco, que realmente chegou, né? Que foi especulado e realmente chegou, é o David, que 99% dos torcedores, infelizmente, né? Para ele, né? Felizmente para ele, não querem ele aqui no Vasco, né, gente? É o seguinte: o David pertence ao Internacional de Porto Alegre. Ele jogou no São Paulo Futebol Clube na última temporada, tá, gente? O São Paulo tinha o interesse dele continuar jogando lá por empréstimo, mas não queria comprar o passe do jogador, tá? E o Fortaleza também tinha interesse na contratação do atleta, mas a informação que saiu aí, segundo o GE. Globo Esporte, né? O Vasco fez uma proposta melhor para o Internacional. O Internacional acertou com o Vasco, então, o empréstimo aí do atacante David, né, para o Vasco da Gama. E esse empréstimo prevê aí uma obrigatoriedade de compra. Isso mesmo, gente. 1 ano de empréstimo. No final do ano o Vasco seria obrigado, mas vamos com calma. O Vasco só é obrigado a comprar os direitos econômicos de David caso ele entre aí em 60% dos jogos, tá, gente? Em 60% dos jogos aí do Vasco na temporada. Então, vamos com calma. Foi anunciado pela diretoria do nosso clube hoje e pelos veículos que estão dando essa notícia como jogador para chegar para compor elenco, né? Todo mundo que deu essa notícia hoje deixou bem claro: David chega no Vasco para compor elenco, né? Não é para ser titular, impacto, não, é para compor elenco. Ele joga como ponta esquerda, joga como ponta direita, faz de repente ali uma função de centroavante. É aquele cara que improvisa, é aquele cara que joga aqui, joga ali, às vezes não joga em lugar nenhum, às vezes joga em todos os lugares. É tipo isso, tá, galera? É o seguinte: o David, a melhor passagem, o melhor período da carreira dele foi com a camisa do Fortaleza. A ficha técnica dele é o seguinte: é brasileiro, já tem 28 anos. O único lado positivo é esse, que já é um jogador que já é maduro, já tem uma experiência, já tem rodagem. Só 28 anos, 1,79m, arredondando, 1,80m, finaliza com o pé direito, joga com ponta esquerda, ponta direita e centroavante, como eu mencionei. Tem contrato válido com o Internacional de Porto Alegre até 31 de dezembro de 2025. Está avaliado pelo Transfer Market por 1,5 milhão de euros, algo em torno de 8 milhões de reais. Os números agora, eu vou falar os números dele. Não, antes de eu falar os números dele, eu vou falar para vocês aqui os clubes aos quais David já atuou. Ele foi revelado pelo Vitória da Bahia, ele fez a sua base no Vitória da Bahia. Em 2016 se profissionalizou no mesmo clube. Em 2018 foi transferido para o Cruzeiro de Minas Gerais, onde ficou aí quase 3 temporadas. Em 2020 foi atuar lá no Ceará com a camisa do Fortaleza. Em 2022 o Internacional adquiriu os direitos econômicos dele e em 2023 foi emprestado para o São Paulo. Vocês vão entender o que eu estou falando agora, o porquê que ele foi para o Internacional. Porque a temporada que ele fez no Fortaleza foi a melhor temporada da carreira dele, gente. Foram 112 jogos, né? As temporadas no caso, tá, gente? Foram 112 jogos com a camisa do Fortaleza, 25 gols e 12 assistências. Então foram 37
participações em gols para 112 jogos, né? Um número aí a cada 3 jogos ele participava de um gol, né? No caso, na temporada de 2020 ele fez uma ótima temporada com o Fortaleza. Aí, no Vitória da Bahia, 84 jogos, 10 gols e 8 assistências, mais ou menos aí uma participação em gol a cada 4 jogos, já começou a cair os números dele. Depois no Cruzeiro, 64 jogos, 1 gol e 4 assistências, aí já virou aí já 7, 8 jogos para participar de 1 gol. Depois no Internacional, ele atuou 39 jogos, marcando 2 gols e 2 assistências, ou seja, 10 jogos para participar de 1 gol. Observem que ele só foi caindo de rendimento temporada após temporada. Ele foi emprestado para o São Paulo, né, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, inclusive ele é campeão da Copa do Brasil, mas isso também não quer dizer nada em relação a esse atleta, com todo respeito à pessoa física dele, onde ele jogou 39 jogos, marcou 5 gols e 3 assistências, né? Ele deu uma melhorada com a camisa do São Paulo. O São Paulo tinha um certo interesse em mantê-lo por lá, mas também não fez esforço para segurar e ele acabou vindo aqui para o Vasco por empréstimo com essa opção de compra. Então a melhor temporada do David, gente, foi lá em 2020, já há quase 4 anos atrás, com a camisa do Fortaleza. De lá para cá o rendimento dele veio descendo ladeira abaixo. Ele esboçou uma certa evolução na última temporada, né? 5 gols, 3 assistências, tudo bem que ele não era titular, mas na minha opinião, eu acho que o Vasco não acertou nessa contratação. A gente não sabe quanto que o Vasco vai pagar de salário para ele, mas assim, com todo respeito, um cara de quase 30 anos, que os números dele caíram ladeira abaixo, né? Tá de ping-pong, cada ano tá em um clube diferente. Eu acho que, não sei, gente, na minha opinião, eu posso estar muito enganado, posso estar errado, mas de repente era melhor botar um garoto da base no lugar do David aí, né? Sinceramente, um Eric Marcos aí, sei lá, contratar um outro jogador aí, não sei, eu quero saber a opinião de vocês, mas sinceramente não vejo com bons olhos a contratação, mas o próprio Vasco e os veículos que trouxeram essa notícia no dia de hoje afirmaram que ele chega para compor o elenco, que tem que ser, né? Porque o Vasco foi e contratou o João Vitor, ótimo zagueiro, ok. Contratou o Robert Rojas, muito bom zagueiro também, ok. A gente esperava, né, um nome para o meio campo, para o ataque. Aí surgiu hoje a contratação de um atacante, mas de um atacante que nenhum torcedor do Vasco queria, né? Torcedor do São Paulo estão comemorando, torcedor do Internacional estão comemorando, torcedores do Fortaleza estão comemorando, né? E os torcedores do Vasco estão pé da vida, né? Então, eu acho que foi a primeira tacadinha fora aí, né? Primeira bola fora aí do nosso Vasco. Torcer, né? Torcer para David aí ter uma ótima temporada com a nossa camisa. Tomara que ele não seja titular. Tomara que o Vasco contrate um jogador aí de calibre, mas muito melhor para ser titular. Mas se o David, então, vai compor o elenco, então tomara que ele, às vezes as quais ele for acionado, que ele entre em campo e corresponda honrando sempre essa Cruz de Malta aqui. Valeu, galera. Então, hoje que eu tinha para dizer para vocês de notícias do nosso Vascão é isso. Eu fico por aqui. Amanhã eu venho, eu broto, apareço aqui de novo com o maior prazer, com o maior carinho, para deixar vocês bem informados. Valeu, família. E só um recado para quem fica de mimimi, reclamando, falando que eu falo muito, que eu não dou notícia nenhuma, vai reclamar com Deus, porque o que eu falo é só o que acontece. Então, se as coisas não estão acontecendo conforme um ou outro por aí não quer, a culpa não é minha. Eu só falo aquilo que é fato, aquilo que é notícia. Ah, mas você não está falando nada, então a culpa não é minha, porque não tem notícia. Quando tiver muita notícia, eu vou trazer muita notícia. Quando tiver pouca notícia, eu trago pouca notícia. Para os outros 99,9999% dos torcedores que acompanham o nosso canal aqui, que não tem nada a ver com isso, um beijo no coração. E para esse 0,0,0,0,0,01 que vem aqui para tumultuar, vai na fé e não enche mais o meu saco. Eu fico por aqui e tamo junto. Valeu, família. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!